Programa Família de Deus no ar. Alegria imensa quando nós nos percebemos juntos, partilhando nossa vida, partilhando nossa existência, partilhando nossa realidade, as nossas coisas. Louvo e glorifico ao nosso Deus por nos permitir mais uma vez, mais um momento, que nós possamos estar juntos, louvando e glorificando o nosso Criador. Eu sempre gosto de pensar, de imaginar, de refletir, de que este momento seja como um altar onde nós vamos prestar um culto ao nosso Deus. Um culto onde nós vamos partir de nossa reflexão da nossa vida, reflexão da nossa existência, das nossas alegrias, mas também das nossas tristezas, enfim, da nossa própria humanidade. Família de Deus é um programa que tem se colocado desde o início, numa perspectiva de uma reflexão sobre esta realidade que é a realidade familiar. Uma realidade que é estruturado nessas duas pessoas, a esposa e o esposo, como colunas mestras deste lar, deste lugar de reflexão, lugar de convivência, lugar de prestar um serviço ao nosso Deus. Por isso eu digo que neste momento, que seja este altar onde nós podemos louvar e glorificar o nosso Deus com nossa existência. Sempre temos dito, e isso tem sido uma constante, num primeiro momento, numa primeira nossa reflexão, tomamos consciência de que esta realidade conjugal é uma realidade pensada por Deus mesmo antes que o mundo fosse mundo. Quando nós observamos nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, onde ali está escrito toda a criação, todo o processo criativo de Deus, todo o poder da palavra criadora de Deus, na sua infinita misericórdia, nós temos como ápice, como final, como prêmio desta criação, a criação do ser humano. O ser humano em duas maneiras de refletir a sua humanidade. O ser humano masculino, o ser humano feminino. Nessa masculinidade e nessa feminilidade, a condição de buscar uma comum união, uma convivência, onde a união destes dois seres iria refletir o mundo, o amor de Deus a seu povo. Portanto, vamos iniciar este sábado, este dia preciosíssimo, esse dia importantíssimo, pensado por Deus mesmo antes que o mundo existisse. Já estava no pensamento dele este momento. Assim estava também estes que estão aqui junto conosco, sentados à mesa da partilha. Portanto, a todos nós, com todas as bênçãos do céu, nós começamos a refletir assim. A realidade conjugal é uma realidade pensada por Deus mesmo. É uma realidade que surge como ápice da criação, criando o ser humano à sua imagem. Diz assim: façamos o ser humano, façamos o humano à nossa imagem e semelhança. Lindo é isso. Na nossa masculinidade, na nossa feminilidade, expressamos a imagem de nosso Deus. Na nossa humanidade, tudo aquilo que poderia refletir o mundo à imagem de Deus. Somos ícones de Deus, mas tem mais ainda. Que sejamos então a imagem e a semelhança. E a semelhança nos reporta justamente a este relacionamento homem e mulher. A esta união, esta comum união entre esses dois seres, tão diferentes entre si. Esses dois seres tão diferentes na sua constituição biológica, na sua constituição física, psíquica, enfim, em toda a sua formação, essa diferenciação desses dois seres na maneira de expressar a humanidade é que fornece a matéria-prima para que haja esta comum união. E nesta comum união refletiremos ao mundo o amor da Trindade pelo seu povo, pelos seus. Portanto, na primeira discussão de um casal, na primeira discussão de um esposo e uma esposa, é tomar consciência de que isso não é algo construído por nós, inventado por nós,
Isto não foi inventado pelo Estado, isso não é inventado pela sociedade, isto não é criado nem mesmo pela própria igreja. Isto é um pensamento de Deus. Isto é um plano, é um projeto de Deus, é um programa de Deus. Ele assim nos fez e nos chamou então, nos dando o dom da nupcialidade, o dom da conjugalidade, sendo o dom esponsal, este mesmo dom que o seu próprio Filho nos propõe à humanidade, como o cordeiro, como o esposo de sua igreja. Portanto, no esposo e na esposa, com o dom ofertado por Deus mesmo, nos faz, na nossa dimensão tão pequena, humana, toda essa condição divina da comunhão entre esses dois seres. E é nesta comunhão, justamente nesta comunhão, que será alicerçado todo este lar, este novo altar, esse novo útero, essa nova matriz onde os seres serão matriciados a partir da comunhão do esposo e da esposa. A semelhança a qual o Senhor Deus nos disse no início que nos criaria, ela vai ser revelada e vai ser expressada e vai ser comunicada à medida que este esposo e esta esposa vão mantendo, vão construindo, consolidando este lar. O lar nada mais é do que um lugar de encontro com Deus. Lar nada mais é do que um altar que se glorifica o nosso Criador. Um altar onde todos os atos concretos, onde todos os momentos, os fatos, os acontecimentos que ali vão aparecendo, fazem parte deste plano, deste projeto, onde, num primeiro momento, a humanização é a meta. A humanização é o projeto inicial. Quando nós começarmos a tomar consciência que no nosso lar é o lugar da formação do ser humano, é o lugar onde nós vamos nos humanizando, nós vamos nos tornando humano cada vez mais, a partir deste relacionamento esposo e esposa. Por isso eu digo, o lar é um altar. É um altar onde nós servimos o nosso Deus. O esposo servindo a esposa e vice-versa, a esposa ao esposo, os pais aos seus filhos, os filhos aos seus pais, os filhos entre si no amor fraterno. Este é o lugar do amor de Deus. Este é o lugar onde o esposo e a esposa refletem o amor de Deus ao seu povo. Num primeiro momento, então, vamos tomar consciência que isto é algo pensado por Deus. Não somos nós que construímos, é algo pensado. Isto quer dizer que todo o conflito que vai aparecer, e ele aparece, evidente, todo o conflito aparece num ser vivo, a própria vida conflita os seres. Por isso, os conflitos que vão aparecendo e que nós teimosamente queremos chamar de crise, no sentido de que seja algo que interrompa essa caminhada, algo que fere, que machuca. Se nós pensarmos com os olhos da fé, nós vamos ver que são momentos abençoadíssimos, momentos onde esta crise, ou seja, onde esse impacto que se dá entre dois seres vivos possa ser revisto, pensado, analisado, discernido e tomado uma decisão, uma opção de uma nova caminhada. Esses conflitos então servem para crescimento, nada mais do que isso. Os conflitos são momentos abençoadíssimos, onde nós podemos rever a nossa caminhada, onde nós podemos reanalisar, nós podemos rever o que nós estamos falhando, nossa dimensão limitada, nossa fragilidade, nossa pequenez. E é justamente nessa nossa limitação humana que nós estamos abertos às graças de Deus para que possamos crescer um pouco mais. De conflito em conflito, vamos crescendo, vamos nos consolidando, como um vendaval ao qual afeta a própria árvore, ela vai se estendendo nas suas raízes para consolidar a sua presença, consolidar a sua postura, a sua permanência. Conflito, então, é isso. Na vida conjugal, é esse dom esponsal
que vai permitir que esse conflito seja vencido, seja ultrapassado. E este casal, este esposo e essa esposa sairão desse conflito muito mais alicerçado, muito mais consolidado. No primeiro momento, então, eu peço a vocês, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, a todos nós, esposos e esposas, tomando consciência de que esta realidade a qual nós vivemos é uma realidade pensada por Deus. É uma missão. Isto é uma missão a qual nós recebemos num chamado, numa eleição, numa convocação. Como se Deus tocasse nossos ombros e diz: eu quero você esposo, eu quero você esposa. Mais ainda, nos une no seu amor, nos atrai no seu amor. E nesta atração, neste chamado, nesta eleição, nós nos encontramos como namorados, como noivos, como esposos, enfim. Nós nos encontramos num amor diferenciado, num amor que nos envolve, num amor em que vai nos mostrando esse amor específico, esse amor único, exclusivo de Deus por mim mesmo. Este amor único e exclusivo é o amor que vai brotando nesses dois corações, o coração do homem e o coração da mulher. Todo o seu ser vai ser banhado com este espírito de amor. E vamos nos descobrindo neste dom esponsal, esposo e esposa, consolidando este amor nupcial, este amor conjugal. Lindo é quando nós começamos a tomar consciência de que este amor que nos une, como é plano de Deus, é um amor esponsal. É o mesmo amor que Deus nos ama. É o mesmo amor que Cristo Jesus ama a sua igreja, ama a sua esposa. É esta comunhão em que nós, esposo e esposa, vamos experimentando e vamos revelando ao mundo, vamos testemunhando ao mundo o amor de Deus pelo seu povo. Somos nós, esposo e esposa, este reflexo do amor trinitário no mundo. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus no seu segundo modo. Eu sempre faço neste momento um agradecimento a todos vocês que nos sintonizam, a todos vocês que aceitam o convite e sentam à mesa da partilha para neste momento nós partilharmos a nossa vida, a nossa existência e juntos, numa oração única, louvar e glorificar nosso Deus. Eu abraço carinhosamente, fraternamente, a vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a Rádio do Associado, a M1060. Também a vocês que nos sintonizam por meio do site www.padrereginaldobanzotti.org.br. A todos vocês. E agora também pelo YouTube, podem nos sintonizar em outros momentos, não neste específico, porque vamos ao ar todo sábado, com início às 12 horas. A todos vocês que aqui estão, a todos vocês que nos prestigiam, que nos ofertam a sua audiência, nos impulsionam a continuar com essas reflexões, nos entusiasmam a continuarmos neste momento juntos, falando de nossas coisas, louvando e glorificando o nosso Deus num momento de oração. A vocês todos que consolidam este momento como um altar de serviço ao nosso Deus, eu os agradeço e rogo ao nosso Deus que lhes abençoe, que lhes dê a consciência de que estão sendo abençoados constantemente. Mais ainda, que lhes dê esta consciência e ilumine o seu ser, a sua alma, e lhe dê essa consciência de que já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais do céu. Que Deus seja louvado e glorificado por isso. A todos vocês, então, que Deus os abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado pela amizade, obrigado pela esta audiência. Continuando, nós estamos falando no primeiro bloco que esta realidade conjugal, esta realidade a qual eu gosto de chamar nupcial, é uma realidade pensada por Deus antes que o mundo fosse mundo, mas uma realidade a qual nós vamos vivenciando-a
na nossa existência. Enquanto existirmos, nós vamos refletindo este amor. Enquanto houver esta existência, enquanto estivermos então vivos neste mundo, nós temos este dom específico de Deus, dom esponsal, para expressar um ao outro, para expressar aqueles que fazem parte desta família agora. Tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que representa Deus em nossa vida. É uma continuidade deste processo de criação. É um processo criacional, é um processo ao qual nós vamos passo a passo percebendo que a realidade conjugal, a realidade nupcial de meus bisavós, meus avós, meus pais, estão presentes agora nesta minha realidade nupcial. E que esta realidade será transmitida aos filhos e aos filhos dos meus filhos e assim por diante. Portanto, é uma realidade nupcial que não se finda nesta humanidade. É uma realidade nupcial que se extrapola, que transcende. A realidade nupcial é esta realidade do amor de Deus a seu povo, ela é transcendente. Ela não está presa ao tempo e ao espaço. Eu faço parte de uma porção. Eu e minha esposa fazemos parte de um momento. Vocês fazem parte deste momento. Unindo estes momentos, nós temos esta visão mais clara, essa visão mais ampla do que é o amor de Deus a seu povo. Mas nós temos que nos ir conscientizando desta realidade. Somos uma realidade do pensamento de Deus. Construímos nós, na nossa realidade nupcial, esse plano de Deus, este sonho de Deus. É em nosso lar que eu e minha esposa vamos nos permitindo um crescimento na nossa humanidade. Nós vamos nos percebendo cada vez mais como seres humanos masculino e feminino. E essa masculinidade está para a feminilidade, como a feminilidade para a masculinidade. E há toda uma característica não só de união, de comunhão, de corpos, de alma, de espírito, mas há uma comunhão também de consciência de que estamos construindo algo sólido, algo consistente, e que o lar nada mais é do que uma presença de Deus neste mundo. Ela não se finda, ela não se limita no espaço físico do lar, muito mais do que isso. Mas é neste espaço físico que nós vamos experimentar este lugar de adoração a nosso Deus. Lar, na nossa língua portuguesa, talvez não tenha tanto sentido como a palavra em castelhano, a palavra em espanhol, que é hogar. Hogar vem de hogon, fogão. Fogão é o lugar onde nós colocamos as lascas de lenha para que se queimem. E neste queimar produz um calor, produz uma luz, produz uma vida. Quando nós, no interior, andamos à noite e percebemos ao longe uma casinha, nós vimos as janelas iluminadas pelos lampiões e uma fumaça saindo do chaminé. Isto queria dizer que ali tinha vida, vida. E é isto. O hogar, o lar, é um lugar onde nós expressamos vida. É um lugar onde poderíamos nós ter a certeza de que ali há vida, ali há alimento. Infelizmente, nos dias de hoje, nas grandes metrópoles, nos prédios, nós quase não vemos este sentido das luzes acesas nos lares, representando vida, representando presença, representando esta animação. No interior, nas casas lá de fazenda, sim, ao longe nós vimos esta vida palpitando. Lar é isso. Lar é um lugar onde os elementos que compõem este lar, o esposo, a esposa, os filhos e irmãos, são como estas lascas de lenha que se colocam queimando, produzindo vida. Assim somos nós. Nós, quando nos oferecemos uns aos outros, somos estas lascas. Vamos ofertando tudo que nós somos, tudo que nós temos, ofertando a nossa própria vida. E nessa oferta de serviço, neste momento consagrado ao nosso Deus, é um hino de louvor,
É um hino do louvor. É um hino ao qual nós vamos consagrando passo a passo, cada momento, cada segundo de nossa existência ao nosso Deus. Lar. Lar, o lugar do amor de Deus. Lar, o lugar onde os membros se ofertam num sacrifício de louvor. Isto agrada ao Altíssimo. Isto é uma oferta do próprio dom que recebemos do alto. Mas para que isso aconteça, para que isso ocorra, na nossa limitação humana, na nossa pobreza humana, nós não podemos esquecer daquelas estacas, verdadeiras estacas, que sustentam todo este lar, que sustentam toda essa realidade nupcial, essa realidade conjugal, que é uma das estacas que nós conhecemos com o nome de humildade. Humilde. Temos que ser humildes. Nós temos que nos ver, nos apreciar na nossa limitação humana, na nossa pequenez, na nossa pobreza. Porque se nós vamos nos espelhar naquilo que nós fazemos de bom, de lindo, de grande, de agradável, nós vamos nos decepcionar um pouco, porque está no mais profundo da nossa raiz humana esta pequenez, esta limitação. Nós somos pecadores, por isso pecamos. Nós somos limitados, por isso expressamos essa limitação. Mas como nós estamos imbuídos, como nós estamos mergulhados neste espírito de amor, nós reconhecemos de imediato essa nossa limitação. E reconhecendo de imediato a nossa limitação, abrimos nosso coração, escancaramos a nossa alma, desdobramos toda a nossa alma para colher as bênçãos de Deus, para que possamos continuar nessa caminhada árdua, difícil, que é esta caminhada humana, mas ao mesmo tempo uma caminhada cheia de glória e de vitórias, porque esta vitória é de Deus mesmo, a glória é de Deus mesmo. Se nós estamos tomando consciência de que isto é uma realidade divina, nós temos também a mesma consciência que teremos todo o apoio do céu. Teremos todo este suporte, esta atenção, este cuidado, esta cura, esta redenção por parte de Deus, nesta força do seu Espírito. E é nessa força que vamos nos tornando cada vez mais esta imagem e semelhança de Deus. A humildade é esta característica, é esse dom, essa virtude a qual vamos nos reconhecendo pequenos, pobres e ao mesmo tempo merecedores da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela está presente na limitação humana. É justamente nesta pequenez que a misericórdia se estabelece. A misericórdia é a presença mesmo de Deus. A misericórdia é essa força do poder do seu Espírito de amor, é que nos dá esta clareza, essa dimensão de alegria e felicidade, de que estamos sendo transformados passo a passo à imagem do Filho de Deus. A humildade nos dá essa característica de estarmos sempre prontos a receber a graça de Deus. E é nesta misericórdia, mergulhado nesta misericórdia, eu me sinto misericordioso. Ao momento em que eu vou me sentindo misericordioso, eu busco neste lar o outro para perdoá-lo. Então, perdão é outra grande estaca que sustenta esta realidade nupcial. Perdão constante e permanente. A humildade, a misericórdia de Deus em mim me leva a ser misericordioso com o outro. O perdão é este abraço carinhoso, o perdão é esse beijo afetuoso, é esse olhar carinhoso, é esta presença, como se nós disséssemos sempre, estou aqui. Como é gostoso um filho ouvir de um pai, meu filho, o que você tem? Meu filho, alegre-se, meu filho. Sentir o abraço da mãe, o afago da mãe, o beijo da mãe, sentir o abraço do pai, sentir o aperto de mão do pai, o olhar do pai. É uma segurança em que nós, como filhos, sabemos disso. Uma segurança em que nos transporta, uma segurança que nos transpõe, uma segurança que nos leva desta miséria humana a qual nós nos encontramos, dessa limitação, dessa fragilidade, a uma dimensão de abençoado, a uma dimensão de misericordioso.
O perdão é uma atitude constante, a qual esposo e esposa, num primeiro momento, devem ser presentes um ao outro. E depois, fluindo dos corações perdoados, flui aos filhos, envolvendo-os e perdoando-os também. E pedindo perdão por aquilo que deixamos de fazer. Então, a caminhada num lar, a caminhada neste altar, é um processo constante de perdão e ser perdoado. É um processo constante porque o perdão tem duas mãos, o amor tem duas mãos. Eu amo e sou amado e amo. Este processo amoroso no poder de Deus revela em cada um de nós essa misericórdia em acolher aquele que está limitado, aquele que está fragilizado neste momento. Como pai vos digo, como avô vos digo, tão gostoso é quando nós nos confrontamos com a limitação do filho, o filho chorando porque não sabe fazer tal coisa, ou porque a vida para ele ainda é uma dimensão tão estranha, tão confusa. Você dá um abraço e diz: filho, tudo vai dar certo. Filho, creia e você vai vencer. O mundo é muito mais do que isso que você vê. O mundo é muito mais isso do que você propõe. O mundo é um lugar de servir o nosso Deus. E você serve ao nosso Deus com aquilo que você é, com aquilo que você tem. Ou seja, com a tua humanidade, mais nada. O resto é acrescentado. Tudo aquilo que nós podemos adquirir na caminhada, com o nosso estudo, com o nosso esforço, o nosso trabalho, tudo isso é secundário. O importante é você experimentar em você essa vida, esse sopro que foi inalado em nossos pulmões, em nosso coração. Esse sopro vital é um sopro divino. Esse sopro que nos faz gente, esse sopro que nos dá vida, esse sopro que nos impulsiona a nossa realidade humana, esse sopro que mantém todo o nosso existir. Portanto, enquanto existirmos, vamos celebrar essa vida. A vida é eterna. Eu era amado por Deus antes mesmo que tudo existisse. Portanto, eu já existia nele e existirei permanentemente, eternamente nele, porque ele é eterno. A minha existência é limitada, esta sim. Minha existência é finda, minha existência é temporal. Então, o que nos resta é celebrar vida em nossa existência. Como esposo, como esposa, como filho, como pai, como mãe, como irmãos em si. E o lindo é que este amor de Deus, essa dimensão de misericórdia e de perdão, nos leva a uma outra dimensão, nos leva a uma outra estaca que sustenta esta realidade nupcial, que é a reconciliação. A reconciliação é este recomeçar constante, é esta vida restaurada, a sensação, a expressão em que nós vamos experimentando é sermos libertos, livres, sermos justificados, sermos perdoados de tudo aquilo que fizemos ou não fizemos. O lugar de amor a Deus, o lugar da expressão do amor de Deus, o lar, este altar que revela ao mundo o amor de Deus pelo seu povo, está nessa dimensão, neste tríduo, nesses três colunas que sustentam esta realidade nupcial: a humildade, o perdão e a reconciliação. Mas nós vamos experimentando uma dimensão de reconciliação, uma dimensão de perdão tal que vai extrapolando o nosso espaço de nosso lar. E vamos começando a entender que a comunhão de lares vai nos dando esta consciência, esta consistência, esta realidade de que o lar de Deus é muito mais amplo do que aquilo em que nós imaginamos. Em que a família de Deus é muito mais do que aquela representada pela mim. É representada pela minha, pela sua. De todos nós em comunhão, nada mais somos do que a própria esposa do Cordeiro. Essa dimensão a qual extrapola o meu lar, atingindo o seu lar, meu querido irmão, minha querida irmã. É este amor de Deus que nos leva a vivenciar esta humildade, este perdão e esta reconciliação numa dimensão agora de povo,
numa dimensão de família maior, porque somos irmãos, isto sim, todos nós, pelo sangue do Cordeiro. Somos irmãos nessa bondade infinita de Deus, nessa misericórdia infinita do Senhor. Nos faz uma grande família. Por isso nós dizemos a família de Deus. A família que compõe a minha, a sua, a nossa, a de todos nós. Por isso nós vamos percebendo que no ambiente de nosso lar, o serviço a Deus, o serviço prestado ao nosso Deus, nós, como esta assembleia convocada por Ele, como a sua igreja, como a sua família, como o seu povo, nós vamos fluindo do nosso lar esta luz, esta queima destas lascas de lenha que ilumina da vida e que sustenta. Então eu começo a entender, por isso louvo e glorifico, meu Deus. Por isso estamos aqui todo sábado para partilhar esta verdade. Compete a todos nós, família de Deus, refletirmos ao mundo o amor que Deus tem por nós. Aquele amor que inicialmente ele começa numa forma individual. Eu começo a experimentar o amor de Deus. Eu me percebo amado por Deus. Mas à medida em que eu vou sendo mergulhado neste amor, eu entendo que este amor tem que fluir de mim, senão ele estagna, ele morre, ele para. Ele simplesmente se humaniza e nessa humanização se limita. Não, este amor é algo divino, é algo que transcende o meu ser. E eu então, este amor oferto inicialmente àquele ser ao qual Deus me uniu neste dom nupcial, a minha esposa. Mas à medida em que nós vamos nos doando um ao outro, nós vamos entendendo que possivelmente os filhos vão aparecendo. É neste amor imenso de doação total, radical e pleno em que os filhos surgem. Então passamos agora a fluir este amor para os nossos filhos. Então nossos filhos agora, na medida em que vamos sendo mergulhados no amor de Deus, vai fluindo para outras famílias, para outros lares. Outros lares vão sendo aquecidos com o fogo, com o calor, com a vida que surge do meu lar. O meu lar é um lar que foi pensado por Deus. O meu lar é um lugar de serviço a Deus. O meu lar é um altar de serviço a Deus, de culto a Deus. O seu, meu irmão querido, minha irmã querida, também o é. À medida que vamos sendo mergulhados, então, nós vamos participando desta comunhão, desta união que nos faz um só povo, que nos faz uma só gente, uma só família. E agora nós podemos perfeitamente, percebendo a dimensão da escolha desses outros lares, irmos nos unindo num só lar, num só coração, num só espírito. A caminhada nossa, nesta humildade, neste perdão e nesta reconciliação, nessas estacas que sustentam, inicialmente, eu percebo, a minha realidade nupcial sustenta a nossa. E vamos então entendendo que existe um lar maior, existe um lugar maior de serviço a Deus, um lugar maior de louvor, de glória ao nosso Deus, de culto ao nosso Deus. É o serviço que nós podemos prestar a nós todos. Talvez nós possamos olhar este programa todo sábado com início às 12 horas, um momento ao qual nós podemos refletir sobre esta realidade. Somos a grande família de Deus. E como família de Deus, nós vamos experimentando esta graça específica que nos é dada do céu, a graça esponsal. Lindo é que, à medida que vamos nos aproximando, à medida que nós vamos buscando um convívio no amor de Deus, uma convivência no amor de Deus, vivendo uma comunidade de Deus, vivendo a família de Deus, nós vamos entendendo e tomando consciência que nós somos muito mais do que criaturas de Deus. Nós somos filhos de Deus. Fomos adotados no amor de Deus. Fomos adotados na sua misericórdia. Somos filhos, portanto, somos irmãos em Cristo Jesus. Como é lindo! Como é lindo eu perceber meu pai, minha mãe, e que aqui foram pai e mãe, foram os meus geradores de vida, nada mais são
do que irmãos muito queridos, irmãos escolhidos. Quando eu percebo isso, eu vejo minha esposa, minha irmã querida, minha irmã que tem nesta existência uma missão específica, a missão de partilhar comigo essa dimensão esponsal. Todos nós, irmãos no mesmo amor, irmãos nesse envolvimento amoroso, e que nós vamos, sem perceber, fluindo da nossa convivência, esta misericórdia imensa de Deus. É o povo misericordioso, é a família de Deus misericordiosa. Povo e família que caminham em direção à casa do Pai. Estamos de mãos dadas, e a cada segundo da nossa existência é um louvor a nosso Deus, e um passo mais dado na direção à casa do Pai. Direção a este lar eterno, esse lar divino, este lar que teremos uma vida que jamais acabará, jamais findará. Viveremos eternamente nos braços do Pai. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com o último bloco de Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus, no seu último bloco. Inicialmente, então, renovo o meu abraço a todos vocês. A vocês que nos sintonizam, a vocês que nos abraçam, a vocês que nos permitem abraçá-los, para juntos temos esta consciência clara que caminhamos em direção à casa do Pai. Lindo é isso. Mas, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, continuemos com nossa reflexão. Nós vamos nos percebendo filhos, e como filhos somos irmãos em Cristo Jesus. É lindo isso. A misericórdia que brota do meu coração brota para um irmão, para um filho de Deus. E nós que vamos tomando consciência disso, nos cabe o serviço, nos cabe a missão, refletir esse dom no mundo, onde eu trabalho, onde eu vivo, onde eu caminho, meus amigos, enfim, lugares outros aos quais eu pertenço. E não resta a menor dúvida que nesses lugares eu também vou exercer esse dom fraternal. Um olhar, uma palavra, um gesto, uma presença. Nós, quando levantamos pela manhã, vamos ter a certeza de que somos uma fonte do amor de Deus. Somos uma fonte onde flui do nosso olhar, de nossas palavras, de nosso abraço, o amor de Deus. Eu sempre digo, levantamos cedo porque o mundo precisa de nós. O mundo espera de nós e nós temos uma existência tão limitada, tão pequena. Vamos aproveitá-la ao máximo. Vamos aproveitá-la a cada segundo de nossa existência. Olhando o nosso irmão, abraçando o nosso irmão, estando presente na limitação de nosso irmão. Não vamos esquecer nunca. Somos nós a fonte deste perdão e desta reconciliação. Porque somos a fonte desta humildade. Na nossa convivência, onde quer que estejamos, vamos ofertar um pouco deste dom do amor. Vamos ofertar um pouco esta presença de Deus no seu próprio Espírito. Somos nada mais do que instrumentos nas mãos de Deus. Instrumentos talvez enferrujados, pobres, pequenos, falhos, limitadíssimos, mas com um poder imenso de dar e ofertar este amor de Deus. À medida em que vamos caminhando neste processo, à medida que vamos sendo envolvidos pelo amor de Deus nesse processo, nós vamos percebendo e entendendo que a dimensão do amor de Deus, ele não finda nunca, ele não acaba nunca. Quando nós pensamos que atingimos o fim, nós percebemos uma dimensão de um horizonte imenso, onde tem que ser dados muitos e muitos passos ainda. É uma viagem permanente.
É um processo constante de amor. Um amor que vai nos lapidando, um amor que vai nos envolvendo, um amor que vai nos humanizando, tanto quanto vai nos divinizando. A toda a graça de Deus, toda a presença de Deus, ela necessita nessa limitação humana. O humano, o ser humano, à medida em que vai se humanizando, percebendo a sua limitação, vai sendo um campo extraordinário para que a graça de Deus se estabeleça. A matéria-prima para a graça de Deus é o ser humano. Mas um ser humano restaurado, um ser humano liberto, um ser humano amado, querido por Deus, um ser humano ao qual vai sendo regenerado passo a passo. E este é o processo de salvação. O processo de salvação ofertado por Deus e executado por Jesus o Cristo no poder do Espírito é isto. É ir nos tirando das trevas, nos restaurando, nos dando essa nova vida constantemente, permanentemente. E nesta nova vida a graça de Deus se estabelecendo. E nós vamos entendendo então que nós somos muito mais do que irmãos nesta caminhada. Nós somos a própria esposa do Cordeiro. O Cristo Jesus se fez Cordeiro. E como Cordeiro de Deus é o esposo que prepara, que atavia a esposa, o esposo que está pronto e esperando a esposa para a núpcia eterna, para a núpcia divina. Nós, como esposa, nada mais. Estamos sustentados pelo amor do esposo, o amor, o amado que é nosso, e nós somos a sua amada como esposa. Nós vamos sentindo este calor desta vida, deste amor que vai nos transformando e vai nos preparando para esse encontro nupcial. Quando isto ocorre, nós podemos entender a alegria, então, daqueles que creem, daqueles que aceitam essa verdade, que o fim da existência é o reinício de uma vida eterna. Aquele que deixa de existir para o mundo começa a existir plenamente para Deus. Viemos das mãos de Deus, com toda certeza. Voltaremos às mãos de Deus. Este processo ao qual nós estamos na nossa existência nada mais é do que um espaço de convivência para irmos tomando consciência disso. Louvado seja, portanto, o dia da minha morte, do meu deixar de existir, porque será a plenitude do meu nascer. Nascerei para Deus, morrerei para o mundo, nascerei para Deus. Enquanto nós estivermos nesta existência, vamos então vivenciar esta comunhão no amor de Deus, na humildade, no perdão e na reconciliação. Somos a esposa do Cordeiro. E quando nós tomamos essa dimensão de esposa, nós entendemos que somos seu próprio corpo. Somos o corpo de Cristo. Essa é a dimensão que eu queria deixar para vocês nesse sábado. Vamos pedir ao nosso Deus que nos dê esta consciência. Nos dê a consciência da humildade. Pai Santo, Pai amado, Pai querido. É neste poder do seu próprio Espírito que nesse momento nós aqui, Senhor, nesta mesa da partilha, neste altar que consagramos ao Senhor, nós queremos pedir, por favor, tome conta da nossa consciência, do nosso ser e nos ilumina tal qual aquele lar queimando aquelas lascas de lenha. Eu tenho certeza, Pai Santo, que na Trindade é isso que você faz. Você se consome no seu Filho, o seu Filho se consome na sua paternidade, no poder do Espírito. E nesta comunhão perfeita de amor, vai nos envolvendo, Pai, por favor, e vai nos dando esta consciência da humildade. Nós queremos exercitar a humildade. Meus queridos irmãos esposos, principalmente, porque esposo também sou, vamos nós olhar nossas esposas, tomar as mãos de nossas esposas, se nós pudermos, olhar nos olhos, se nós podemos fazer isto agora, ou então com nossa mente, com nossa imaginação, vamos olhar os olhos da nossa esposa. E vamos pedir perdão para os nossos momentos de fraqueza, nossos momentos de limitação, nossos momentos aos quais nós não as amamos como deveriam ser amadas. Perdoe-nos, Pai Santo, por favor,
E nós sabemos que nos perdoa, temos certeza disso, porque nós vamos experimentar em nosso coração uma nova vida, uma nova dimensão de amor. Eu quero abraçar a minha esposa e, por favor, eu peço isso a vocês, enquanto isso é possível. Abracem-na, abracem-na. Dá um beijo carinhoso, olhe nos olhos, expresse o seu amor por ela, em toda a sua humildade. Pai Santo, permita que nós possamos pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, nossas limitações. Meu querido irmão, esposo, pede perdão à sua esposa. Pede perdão pelos momentos aos quais só você sabe e precisa ser perdoado. Momentos de palavras ásperas, de pensamentos ásperos, de irritação, de falta de paciência. Abrace e peça perdão. Perdão, minha esposa, perdão por tudo que eu fiz ou deixei de fazer. E neste momento, perdoa também a ela. Perdoa por tudo aquilo que ela fez ou deixou de fazer. Quem sabe se você ficou frustrado em certos momentos porque esperava uma coisa e houve outra. Nós não podemos esperar nada do ser humano, a não ser um espaço ao qual nós podemos amar, só isso. Devemos amar, isso é sem condição, é incondicional o amor de Deus por nós. Assim deverá ser o nosso pela nossa esposa e vice-versa, a esposa pelo esposo. E mais ainda, nós pais para os nossos filhos, nós filhos para os nossos pais, para os nossos irmãos. Que essa oração de hoje, Pai Santo, se estenda a toda essa dimensão de relacionamento no nosso lar. Nós queremos que o nosso lar seja um verdadeiro lar, Pai querido. Nos dá esta graça de tomarmos essa consciência. Que nós possamos amar nossos filhos com todo o amor carinhoso de um pai, de uma mãe. Que nós possamos amar nossos irmãos com todo o amor que Jesus nos amou. Um amor fraterno, um amor que perdoa, um amor que acolhe, um amor que reconcilia. Vamos todos nós, famílias agora em comunhão com a grande família de Deus. Vamos louvar e glorificar o nosso Deus, o nosso Criador, na pessoa do Pai, o Pai que nos cria, nos criou e nos cria constantemente no seu poder da sua palavra, poder do seu amor, que é o seu próprio Espírito. Vamos agradecer ao nosso Deus pelo dia de hoje. Obrigado, Pai Santo, por esse momento que nos permitiu te louvar e te glorificar. Obrigado, Pai Santo, por este momento ao qual nós podemos tornar nosso lar um altar. Obrigado, meu querido Pai, meu querido Criador, meu Senhor, Trindade Santa. É no poder do Teu próprio Espírito que eu agradeço, louvo e bendigo. Por este momento aqui, nos ofertar a Rádio Evangelizar, nos ofertar este momento para podermos celebrar a vida. Teu nome seja glorificado agora e para sempre. Louvado seja Deus. Que Deus os abençoe. Que lhes dê um sábado santo, um domingo santo, um mês santo, uma existência santa. E eu rogo também a mãe de Jesus, a nossa mãe, que nos afague, nos acaricie, todos os momentos aos quais nós vamos precisar desta presença de mãe. Obrigado pelo beijo carinhoso, mãe. E eu os convido, sábado que vem novamente aqui estarmos juntos para louvarmos e glorificarmos nosso Deus, porque evangelizar é preciso. Que a família comece e termine